Olá! No próximo mês de maio desse ano de 2020, completam-se 20 anos da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, que foi aprovada no ano de 2000. E o que nós, servidores públicos, temos a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Seja no município, no estado ou no plano federal, foi a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal que se estabeleceram os controles com as despesas de pessoal como proporção das receitas correntes líquidas da União, dos estados e municípios. Desde então, não há um único sindicato, uma única categoria que tenha ficado de fora desse conflito, defendendo melhores salários, defendendo planos de cargos e carreira, e do outro lado, o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário da União, dos estados e também dos municípios, combatendo as reivindicações dos servidores públicos. Desde então, são 20 anos de luta pela valorização do serviço público e, de outro lado, pela precarização do serviço, do salário e da carreira dos servidores, como forma de gerarem-se economias para a administração pública. Um detalhe importante que tem passado desapercebido ao longo desses 20 anos. Se você abrir a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai observar que no seu artigo 9º ela estabelece o seguinte: nenhum empenho poderá ser pago em nenhuma área da administração pública se as economias de receitas não responderem ao pagamento dos encargos da dívida pública. Segundo a opinião do professor Gerson de Lima, da Universidade Federal do Paraná, que escreveu a obra Economia, Dinheiro e Poder Político, a Lei de Responsabilidade Fiscal não tinha responsabilidade fiscal coisíssima alguma. Ela impôs restrições à expansão do gasto público de pessoal da União dos Estados e Municípios, mas ela flexibilizou, ela literalmente liberou as despesas para com o pagamento da dívida pública. Ora, de lá para cá, nós também fomos mais de uma vez surpreendidos por um conjunto de reformas suprimindo direitos e aumentando os controles de gastos sobre o salário e a carreira dos servidores públicos. Há 4 anos, todos nós nos lembramos, fomos surpreendidos com a proposta de emenda constitucional número 241, que se transformou na chamada PEC da Morte, a Emenda Constitucional 95. Por meio desta emenda, aprovada em 2016, durante 20 anos, a expansão dos gastos sociais de infraestrutura, dos gastos não financeiros, foi vinculada para baixo, vinculando-se apenas à variação da inflação do ano anterior. Isso significa que todo e qualquer projeto de expansão dos serviços públicos na saúde, na educação, na habitação, na segurança, na mobilidade urbana, na infraestrutura, toda e qualquer expansão do serviço público nas 3 esferas, do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, deverá estar vinculada apenas à variação da inflação do ano anterior. Isso significa uma espécie de congelamento, de precarização, de restrição à expansão dos investimentos sociais nos quadros de pessoal, na infraestrutura e nas políticas de desenvolvimento. Tudo indica, lamentavelmente, que nesse momento, em 2020, as reformas apresentadas no ano passado pelo governo de Jair Bolsonaro aprofundam os controles estabelecidos pela Emenda Constitucional 95. Os mesmos controles que surgiram primariamente lá em 2000, como eu já aqui me referi, com a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos exatamente nesse momento destrinchar, esclarecer, pôr em destaque as propostas de emendas constitucionais 186, 187 e 188, além da proposta de reforma administrativa que acaba de ser assinada e enviada ao Congresso Nacional. A Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o ano de 2000 e a partir de 2016, com a Emenda Constitucional 95, trouxeram várias restrições à expansão dos investimentos sociais, nas carreiras profissionais, nos concursos públicos e na recuperação dos salários dos servidores da União, dos Estados e Municípios. Por que, então, nesse momento, surgem novas emendas constitucionais? Como explicar essa estranha coalizão de toda a mídia econômica, o patronato da indústria, o patronato financeiro, o patronato do agronegócio e a boa parte do Congresso Nacional em defesa de novas reformas que aprofundam o controle de gastos públicos, aprofundam o arroxo e a precarização dos trabalhos dos servidores públicos? Ora, o que está em jogo é a partilha da riqueza que o país produz e de que forma essa riqueza é distribuída nos orçamentos públicos. Quando você estabelece controles à expansão dos servidores, dos seus salários, dos seus planos de cargos e carreiras, dos seus direitos, você está reduzindo a parcela do orçamento que vai para o servidor público.
mas você está transferindo uma parcela do orçamento que vai para os credores financeiros, aqueles que são os donos da dívida pública do Tesouro Nacional, dos contratos dos estados e municípios. A PEC 186, chamada PEC emergencial, ela simplesmente traz da Lei Complementar 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, para dentro do texto constitucional, as mesmas velhas e conhecidas restrições à expansão do gasto social, do gasto com pessoal, melhor dizendo, como proporção da receita corrente líquida. Nós teremos, a partir da aprovação, se assim for aprovada a PEC 186, um controle constitucional, com restrições aos concursos públicos, a expansão das carreiras, a recuperação dos salários, a progressão nas carreiras, ou seja, restrições que vão precarizar ainda mais o padrão remuneratório dos servidores da União, dos estados e municípios. A PEC 187 propõe algo inusitado. Ela quer, em 2 anos, reestruturar todos os fundos que recebem recursos públicos para investimentos e, caso esses fundos não apliquem ou não voltem a aplicar esses recursos, serão todos esses valores da União, dos estados e municípios transferidos exclusivamente para o pagamento da dívida pública. Ora, todos nós sabemos que há dificuldades na União, nos estados e municípios na implementação dos recursos que estão contidos nos respectivos fundos. Mas você não pode precarizar fundos vinculados à execução penal, fundos vinculados à saúde, fundos vinculados à cultura, a diversas áreas estratégicas da política social, da promoção do estado de bem-estar social e da garantia de direitos da população. Imaginar que em 2 anos nós teremos uma lei complementar na União, dos estados e municípios para cada um desses fundos e que eles poderão ser reformulados, é crer que isso não vai produzir absolutamente nada e em 2 anos nós estaremos obrigados a transferir os orçamentos não executados destes fundos apenas para a conta da dívida pública. A última PEC, a PEC 188, é a pior de todas. Ela literalmente destrói o estado de bem-estar social contido na Constituição de 1988. Ela literalmente acaba com as vinculações específicas de recursos para a saúde e para a educação. E o que é pior, coloca saúde e educação no mesmo cesto. Ou seja, se recursos para a saúde forem ampliados, terão que ser retirados da educação. Se recursos para a educação forem ampliados, terão que ser retirados da dotação orçamentária para a saúde. E mais, atualmente, o pagamento de aposentados na educação e na saúde não entra no cálculo da vinculação constitucional desses recursos. Quando você, portanto, coloca no mesmo cesto educação e saúde brigando um contra o outro e afirma que o pagamento de aposentados também estará dentro desta conta geral, você literalmente está rebaixando os valores orçamentários que vão ser destinados à educação e saúde. A ideia inicial do ministro Paulo Guedes, como foi a ideia do governo de Michel Temer, era acabar com a vinculação orçamentária na saúde e na educação. Eles não conseguiram, mas deram um passo para o meio do caminho. Ou seja, educação e saúde não têm mais vinculações específicas próprias, passam a compor o mesmo bolo, vão disputar entre si expansão de recursos ano após ano e, para completar, os dispêndios com os aposentados passam a fazer parte do mesmo cômputo da despesa orçamentária. O que é pior na PEC 188? Ela afirma textualmente que, a partir da sua aprovação, a âncora fiscal do Estado brasileiro, ou seja, a orientação maior para a execução dos gastos públicos, passa a ser a dívida pública. Isso significa que por trás da PEC 188, por trás da PEC 187 e da restrição da expansão de gastos de pessoal estão os interesses dos proprietários da dívida pública no país. Quais são? Os bancos, os fundos financeiros, os fundos de previdência e alguns capitalistas considerados não residentes que aplicam as suas riquezas e os seus capitais nos títulos do Tesouro Nacional, rendendo-se juros bilionários, trilionários, e que para isso possa ocorrer sem qualquer risco de calote, sem qualquer risco de comprometimento dos donos da dívida, é preciso sacrificar servidores, serviço público, saúde, educação, infraestrutura, toda a grande área de financiamento das políticas sociais. Por isso é que agora, para o dia 18, servidores da educação, servidores da saúde, o conjunto do serviço público e o conjunto da classe trabalhadora estarão manifestando-se de maneira contrária a esse conjunto de emendas constitucionais. A última emenda constitucional acaba de ser assinada nestes primeiros dias do mês de março. Ela literalmente destrói toda a estabilidade do serviço público. O servidor público ele é dotado de estabilidade constitucional não como um privilégio pessoal,
mas a estabilidade ela é essencial para a continuidade, para a qualidade, para a permanência da atividade pública como atividade essencial para a sociedade. A última proposta de emenda constitucional assinada, ela literalmente acaba com os concursos públicos, acaba com os salários de ingresso na carreira, ou seja, os pisos salariais de entrada no serviço público, acaba com a progressão e passa a instaurar o regime CLT para a maioria das carreiras de Estado. Significa o fim da estabilidade, o fim do estado de bem-estar social, o fim da garantia de que o emprego público não é uma vantagem do servidor, nem uma doação do prefeito, do governador ou do presidente para os seus aliados políticos. Isso está, ainda hoje, uma garantia inscrita na Constituição de 1988. Se essa emenda constitucional for aprovada, nós jogamos na lata do lixo a estabilidade, as carreiras, a valorização do servidor, a titulação, os pisos salariais e a progressão para cada um e cada uma daqueles servidores e servidoras que estão no serviço público. Por isso, não podemos aprovar nenhuma das três PECs anteriores, 186, 187 e 188, e muito menos a última PEC assinada, que literalmente destrói o serviço público e faz com que voltemos à época da colônia, do Império, da República Velha, em que o emprego na administração pública era um presente do patronato, era um presente dos coronéis e das oligarquias. Esse modelo não interessa ao Estado e à sociedade, não interessa à maioria do povo brasileiro. Como nós podemos observar, são medidas de reformas constitucionais perversas, não apenas para o direito individual de cada servidor e de cada servidora, mas, sobretudo, para um projeto de Estado voltado à promoção do bem-estar social. Nós temos números recentes que qualquer um pode acessar nas páginas oficiais do IBGE, do Banco Central, do Ministério da Economia ou da Secretaria do Tesouro Nacional. Para termos uma ideia da disparidade entre o destino de recursos para as principais funções sociais e econômicas e aqueles que são reservados para a dívida pública, no orçamento federal executado em 2018, há 2 anos, se nós somarmos as funções educação, saúde e investimentos, nós teremos apenas 37,41% dos recursos que foram destinados para juros e amortização da dívida pública. Em 2019 e 2020, as mudanças são muito mais graves. Nós vamos dar um salto de aproximadamente 280 bilhões de juros pagos em 2018 e 2019 para 415 bilhões de juros a serem pagos em 2020. E daríamos um salto de aproximadamente 730 bilhões de reais para 1 trilhão e mais de 230 bilhões com amortização da dívida pública. Se você nos comprovasse que a conta estaria fechada, nós iríamos continuar discutindo. O que é pior é que mesmo com essa conta astronômica para o orçamento deste ano, de 415 bilhões de juros e mais de 1 trilhão e 260 bilhões de amortização, ainda restam mais de 5, 6 centenas de bilhões como refinanciamento, ou seja, a conta não termina nunca de ser paga. E o que é refinanciado implica na troca de títulos velhos por novos títulos públicos e os juros que deixam de ser pagos passam a ser incorporados ao estoque da dívida. A preocupação central da equipe de Paulo Guedes, do sistema financeiro, dos fundos, dos bancos, dos fundos de previdência e dos não residentes que controlam a dívida pública é que, se não houver um aperto profundo nas despesas sociais e de infraestrutura, não haverá recursos para manter a sustentabilidade da dívida pública. E essa foi a expressão principal contida lá atrás, em 2016, quando Michel Temer enviou ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional 241, que nos deu, lamentavelmente, a emenda constitucional 95. Exatamente se somam dessa maneira as propostas de 2016 com as emendas constitucionais de 2020 e essa última emenda que destrói a estabilidade do servidor, a sua progressão, a sua valorização e o salário base de ingresso nas diversas carreiras profissionais. É uma disparidade brutal. Eu vou repetir. Em 2018, há 2 anos, a função educação, a função saúde e a função investimentos no Tesouro Nacional consumiram apenas 37,41% de todas as despesas com juros e amortização da dívida pública. E os números para 2020 são muito mais graves. Para termos uma ideia, a rubrica de investimentos, que seria essencial para a dinamização da economia, aquecimento da demanda, geração de empregos, ela cai da ordem de 45 bilhões em 2018 para apenas 19 bilhões em 2020 com recursos do Tesouro. Ou seja, o país para de investir. Por isso é que colhemos uma brutal taxa de desemprego, por isso é que cai a participação da renda dos salários na economia nacional, e essa é a situação que tem que ser contornada
com novos investimentos, com suspensão da emenda constitucional 95, com auditoria da dívida pública e com a retomada do papel do Estado em benefício do serviço público, do bem-estar da população, do pleno emprego e da distribuição da riqueza. Esse modelo não pode continuar, mas ele só será enfrentado e derrotado com a participação de cada um e de cada uma dos servidores públicos, municipais, estaduais e da União e dos trabalhadores de todo o setor privado brasileiro.